A segunda turma do Supremo Tribunal Federal impôs uma derrota ao ministro Edson Fachin e decidiu retomar o julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Fachin tentava tirar o processo de análise e chegou a pedir ao presidente do Supremo, Luiz Fux, uma decisão para adiar o julgamento, mas não foi atendido. Dos 5 ministros da turma, 4 votaram para que o habeas corpus movido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse analisado hoje. São eles Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Apenas Fachin se posicionou contra manter o julgamento nesta terça-feira. A segunda turma está julgando hoje a suspeição de Sérgio Moro, especificamente no caso do triplex do Guarujá. Até o momento, a votação está em 2-1 a favor do ex-juiz. No futuro, o plenário do STF vai decidir, em data a ser definida, o recurso da PGR contra a decisão de Fachin, que anulou as condenações de Lula na Lava Jato. Tanto a do triplex, assinada por Moro, quanto a do sítio de Atibaia, assinada pela juíza Gabriela Hardwich. Agora à tarde, o julgamento da suspeição de Moro, o ministro Gilmar Mendes classificou a atual situação envolvendo a Operação Lava Jato como a maior crise que já se abateu sobre a Justiça Federal. Vamos acompanhar. Por demais, impactante. E eu tenho dito, ministro Fachin, ministro Lewandowski, ministro Nunes Marques, ministra Carmen Lúcia, que essa é a maior crise que já se abateu sobre a Justiça Federal do Brasil desde sua refundação. Sem dúvida nenhuma. E vamos então a esses fatos. E isso está a reclamar mudanças sérias. Aquilo que os alemães chamam, ministro Lewandowski, de Flucht nach vorn, uma fuga para frente, não é? Porque, de fato, a Justiça Federal ela tem que ser toda reformulada. E por isso, talvez, a oportunidade, inclusive, de votarmos o juiz de garantia. Talvez isso seja a salvação hoje da Justiça Federal, que está vivendo uma imensa crise a partir deste fenômeno de Curitiba, que se nacionalizou. O juízo de Curitiba, nós vamos examinar, se tornou um juízo universal, e também todos os episódios sobre os quais se fala, por exemplo, sobre essa tal 7ª vara do Rio de Janeiro. Não sei por que esse escândalo ainda não veio à tona, mas o que se fala em torno desta vara, dessa 7ª vara, é decorar também frade de pedra. As críticas de Gilmar Mendes à Lava Jato não pararam por aí. O ministro do STF disse que não se pode combater o crime cometendo outros crimes. Gilmar também afirmou que cada um terá o seu tamanho no final da história. Vamos acompanhar. Você não combate o crime cometendo o crime. Ninguém pode se achar o ó do Borogodó. Cada um vai ter seu tamanho no final da história. Um pouco mais de modéstia. Calcem as sandálias da humildade. Era a palavra daquele que vos fala, eram as palavras daquele que vos fala, em dezembro, 4 de dezembro de 2016. Ao defender a suspeição de Moro, o ministro Gilmar Mendes ainda disse que o ex-juiz participou de um projeto de poder. Segundo ele, houve uma mobilização para tirar Lula das eleições. A opção por provocar e não esperar ser provado garantia que o juiz estivesse na dianteira de uma narrativa que culminaria, como será discutido, na consagração de um verdadeiro projeto de poder, que passava pela deslegitimação política do Partido dos Trabalhadores, e em especial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de afastá-lo do jogo eleitoral. Muito bem, tá aí as falas do ministro Gilmar Mendes, e nesse exato momento o ministro Cássio Nunes Marques pediu vistas do processo, então com certeza nós não teremos uma decisão final no dia de hoje. Vamos começar então a debater toda essa situação envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, a insegurança política do país. Vou começar com você, Constantino. Eu queria que você nos fizesse uma análise de tudo, como é que você enxerga isso. O presidente Jair Bolsonaro também se posicionou no Twitter de maneira muito indireta, mas simbólica. E eu queria também que você comentasse
a respeito de um tweet que você fez se referindo aí ao Lula como 171, mas para combatê-lo você acha que precisaria utilizar um 142. Eu queria que você pudesse esclarecer isso para a gente, por favor. Ok, Paulo, eu apaguei esse tweet, né? Na verdade era uma pergunta, era um desabafo e uma pergunta sincera, né? Eu perguntava, será que para combater o 171, e aí não é só Lula não, né? É toda a corrupção, será preciso o 142, fazendo uma alusão a um artigo constitucional, né? Já defendido, explicado por juristas como o Ives Gandra Martins, alguém respeitado, mas eu apaguei por dois motivos básicos, para não gerar confusão, muita gente achando e querendo interpretar que eu estava pedindo uma intervenção militar, coisa que eu não fiz, e segundo, porque hoje em dia realmente todo mundo tem medo e tem que ter mesmo desse Supremo, né? Não é uma corte constitucional, é uma instituição política e vem agindo assim. Eu já disse antes e repito, hoje o STF nessa composição representa a maior ameaça que temos à nossa própria democracia. E basta ver o seguinte, de quem temos medo? De quem temos medo, né, de criticar, de atacar, mostra de onde vem o verdadeiro perigo. Ninguém tem medo de atacar da forma mais virulenta possível o presidente Jair Bolsonaro. Então não é de lá que vem nenhuma ameaça, né, às liberdades e à democracia. Já os ministros do Supremo, todo mundo tem medo, e por motivos óbvios, né? É um poder que é político, como eu já disse, vem sendo usado de forma muito abusiva e arbitrária, e já culminou em prisão de jornalista, prisão de deputado e por aí vai, né? Então, e além de tudo exigem uma aura de respeitabilidade, vossas excelências, que a população fora da bolha não concede, né? Ninguém mais respeita essa atuação do Supremo. O que eu penso sobre o Gilmar Mendes e a fala dele, por exemplo, eu não posso sequer dizer, mas eu posso falar que o Barroso já falou em meu lugar quando se referiu ao Gilmar Mendes e vice-versa. O Gilmar Mendes também já falou para o Barroso o que eu gostaria de falar, mas tenho receio, né? Tenho medo. É curioso que eles estão debatendo a suspeição do ex-ministro e ex-juiz Moro, né? Mas o próprio Gilmar não se considerou suspeito para votar um habeas corpus, né? Envolvendo alguém que é compadre dele, que ele foi padrinho da filha, né? O próprio Toffoli, ex-advogado do PT, não se considerou suspeito para votar coisas envolvendo o mensalão e por aí vai. Então, quer dizer, tudo isso parece uma certa palhaçada, né? O Gilmar disse que não se combate um crime com outro crime, e isso aí estamos de pleno acordo. O problema é que alguém tem que fazer chegar essa mensagem, talvez, aos próprios ministros, né? Da forma que estamos indo, é um esgarçamento total da justiça no Brasil, um clima de insegurança total, né? E essa mensagem que você fez alusão aí, Paulo, do presidente Bolsonaro, eu acho que foi, no mínimo, muito infeliz, né? Ele deu a entender ali que estaria, então, comemorando, boa tarde, com a notícia do Lewandowski, do julgamento de suspeição do Moro. Eu entendo todo tipo de revolta que ele possa sentir em relação ao ex-ministro, né? Mas se ele quis comemorar o que está acontecendo hoje, né, foi realmente um tiro no pé e uma baita bola fora, porque o país inteiro está olhando assustado, estarrecido para o que está em curso. Amanda, você acha que o presidente Jair Bolsonaro coloca o seu ódio, o seu repúdio a Sérgio Moro acima da importância do combate à corrupção? Olha, eu não sei, porque todos eles, tudo isso tem implicações eleitorais, né? Eu só queria voltar um pouco, Paulo, nessa questão do artigo 142, que eu acho que é importante esclarecer isso. Já há um entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, salvo engano, até do próprio ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, de que em nenhum momento o artigo 142 autoriza a intervenção do Exército. Muito pelo contrário, a gente vive numa democracia, né? Há um equilíbrio entre os poderes, há um controle entre os poderes, e isso pressupõe conflitos ou rodadas de conflito, isso é normal, mas isso é solucionado pelo próprio controle recíproco que existe entre os poderes. Então, em nenhum momento se autoriza o presidente da República a convocar o Exército para fazer intervenção, para intervir em nenhum dos outros poderes. Eu acho que isso tem que ficar claro. A gente vive numa democracia que não é garantida pelas Forças Armadas, ao contrário do que pensa o presidente Jair Bolsonaro. A gente vive numa democracia que é garantida
pela Constituição. Agora, voltando ao julgamento em curso, né, que acabou de ter esse pedido de vista, mais um sobressalto, mais uma reviravolta pelo ministro Cássio Nunes, que aliás foi apontado, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu estou até conversando com alguns ministros do Supremo e um deles está me dizendo que isso pode ser uma estratégia justamente para esperar que o pleno volte esse pedido que o Fachin fez anteriormente, né, de que o habeas corpus seja julgado pelo pleno do Supremo, né, porque houve um entendimento na segunda turma de seguir com esse julgamento da suspeição. Agora, só para a gente entender um pouquinho, voltar algumas casas, o que o Fachin tentou fazer ontem, né, quando ele mudou a competência, disse que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era competente para julgar o ex-presidente Lula e com isso anulou condenações e processos, né, tudo volta agora para estaca zero na Justiça Federal de Brasília. Ele tentou, de acordo com uma leitura mais ampla no universo, no mundo jurídico, justamente impedir um mal maior para a Operação Lava Jato, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, porque o problema de julgar a suspeição é que isso pode se estender para uma série de anulações, né? Anulações em cascata e beneficiar outros réus da Operação Lava Jato que também foram condenados pelo juiz Sérgio Moro. Aí pode abrir a porteira para passar a boiada. Se essa suspeição for julgada, né, como indicou o início desse julgamento com voto muito duro do Gilmar Mendes, quais são as consequências práticas? Isso eu gostaria de frisar. Nulidade de todos os atos, porque reconhece a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Então, tudo aquilo de oitiva, de testemunha, mandados de busca e apreensão, tudo isso volta à estaca zero. Então, pode ter um efeito muito nefasto, não só para o ex-presidente Lula, mas eventualmente isso pode ser estendido e beneficiar outros réus. Perfeito, Amanda. O ministro Cássio Nunes Marques fez o pedido agora exatamente sobre o pedido de vistas que ele fez em relação ao julgamento, e o ministro Ricardo Lewandowski quer adiantar, inclusive, o seu voto. Agora a gente vai acompanhando e trazendo todas as informações. Marcos Souza, como é que está repercutindo toda essa história aí em Curitiba, uma cidade tão emblemática no combate à corrupção? Clima de luto aqui entre os procuradores, entre o juiz Sérgio Moro, todo mundo acompanhando, é claro, a sessão, mas muito preocupado com o que vai sair dali. Olha, Paulo, o Gilmar falou há pouco na sessão, entre todas as frases que você destacou no começo aqui dessa discussão, uma que eu faço questão de trazer aqui, abro aspas, maior escândalo judicial da nossa história. Fecho aspas aqui para o Gilmar. Eu concordo com ele, é claro, por motivos bem diferentes. O Supremo está acabando com a maior investigação de combate à corrupção da história do nosso país, segundo algumas entidades internacionais, uma das maiores operações do mundo nesse sentido. Não tem nada de discussão jurídica ali, tudo é política. O Supremo apenas usa a questão jurídica para respaldar as escolhas políticas que faz. E a escolha política é liberar o vilão e punir o mocinho. Eles estão dando um salvo-conduto para o Lula e dizendo que o errado é Sérgio Moro. Esse julgamento que acontece hoje está inativo desde dezembro de 2018. Há mais de 2 anos, o Gilmar, que agora faz essa fala indignada, cheia de preocupação com o judiciário brasileiro, ele está sentado nesse processo faz 2 anos. Agora mostrou alguma indignação. Segurou o caso. O Gilmar guardou o caso na gaveta dele, por quê? Porque ele queria que as mensagens hackeadas lá pela turma do Vermelho de Araraquara ficassem circulando na mídia e desgastando o Sérgio Moro. Por mais que eles não usem essas mensagens oficialmente, porque elas são ilegais, eles sabem que isso desgasta o Moro e ajuda na condução da opinião pública. O Gilmar acusa tanto a Lava Jato de se utilizar da mídia, e veja, o Gilmar, na estratégia que usou, quer usar a mídia para desgastar a própria Lava Jato. Aí o Gilmar também aproveitou que o Celso de Mello, lembremos aqui, estava na segunda turma, ele esperou ele sair e aproveita agora o Cássio Nunes Marques, que se mostra muito mais afeito a decisões contra a operação do que a favor. É só pegar o rápido histórico dele, dos últimos votos, para você ver. Vamos ver agora o que ele vai fazer. Pediu vistas, não entendi direito a estratégia, a Amanda falou aí que quer levar para o pleno, não sei. Acho que ele quer mais pagar para ver o que vai dar, talvez até sentir um pouco mais o clima, porque o voto dele já era dado como certo, talvez ele queira agora deixar claro que não está tão mancomunado com o Gilmar e com o Lewandowski. O Lewandowski quer adiantar voto, todo mundo sabe que ele vai votar pela suspeição do Moro. E você veja ali, para terminar, Paulo, que o Gilmar já mandou recado para o Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro.
Então é o seguinte, o Cabral é o próximo da fila a ser beneficiado com decisões como essa. A Amanda falou, pode ser que aconteça, pode abrir a porteira. Não é pode, não. Vai acontecer efeito cascata. Eles vão acabar com a Lava Jato, não só de Curitiba, como a do Rio, como a de São Paulo, como a de Brasília e como a operação como um todo. É lamentável o que faz o Supremo Tribunal Federal nesse momento. E reforço aqui, nem a decisão de ontem do Fachin, nem a decisão de hoje, que pelo jeito não vai sair hoje, desta suspeição de Moro, anulam os fatos. Os fatos são, a Petrobras foi assaltada pelo governo do Partido dos Trabalhadores e isso aconteceu, não importa o que o Supremo diga. Perfeito, Mark. Constantino me pedindo a palavra, Amanda também. Vai lá, Constantino. Pedi pelo seguinte, né, Paulo? Eu achei curioso que a Amanda rebateu o artigo 142 citando os próprios ministros do Supremo. Eu quero lembrar que o Ives Gandra Martins é um jurista muito renomado, inclusive que estava na Comissão da Constituição. Tem interpretação autêntica para falar sobre isso, não é nenhum maluco, senil, exótico, muito menos golpista. Então a gente tem que levar a sério isso, e mesmo que recuse isso como solução, né, eu considero um grande desrespeito ao povo brasileiro hoje, alguém que tenta repetir, né, que as instituições estão funcionando bem, que a independência dos poderes funciona, que temos uma Constituição em vigor, se o Supremo Tribunal Federal é o primeiro a rasgá-la para criar inquérito de fim de mundo, perseguir pessoas e por aí vai, conceder benefício político para quem sofreu impeachment. É o primeiro a rasgar a Constituição, né? E exerce enorme ativismo judicial, político e uma enorme ingerência em outros poderes. Então, nós podemos até falar o seguinte, essa não é a solução, isso não é o caminho, mas não vamos dar esse verniz de institucionalidade ao Brasil anormal de hoje, porque isso eu considero realmente desrespeitoso para com o povo brasileiro. Perfeito. Amanda. Eu acho que numa democracia quem detém a última palavra, certa ou errada, é o Judiciário e é o Supremo Tribunal Federal. Pode-se criticar essas decisões, é exatamente o que a gente tem que fazer, está fazendo aqui, mas tem que se reconhecer isso. Mas se a gente ficar só com a palavra do povo, a gente vive a tirania da maioria, Constantino. Existe isso também. O Supremo é uma instituição contra-majoritária que muitas vezes vai contra a vontade popular. Eu não estou querendo com isso só defender a decisão de hoje do Supremo, eu acho que joga o Brasil numa enorme incerteza. A gente vai comentar daqui a pouco o que está acontecendo no dólar e na Bolsa, mas eu não colocaria isso só na conta do Supremo, não. Eu acho que é importante a gente contextualizar os acontecimentos aqui, porque a Lava Jato primeiro veio numa esteira, pelo menos até 2019, de muito apoio popular e até de uma importante parte da classe política, quando o principal alvo era o PT. Agora, quando a Lava Jato mudou e foi apontando a sua munição, os seus canhões para outros atores políticos de diferentes partidos e matizes, e isso começa a mudar. E a gente vê uma reação no judiciário, né, com decisões tentando barrar a Lava Jato, como derrubando a decisão de prisão após segunda instância, do próprio legislativo, que hoje tem grupos de trabalho e comissões montadas para alargar um entendimento sobre lei de improbidade administrativa, lavagem de dinheiro, ou seja, um passaporte à impunidade. E tem o executivo também, porque o presidente Bolsonaro nomeou Augusto Aras, né, que quer botar fim ao lavajatismo, que acabou com a força-tarefa da Lava Jato, nomeou o Cássio Nunes, que hoje está no Supremo Tribunal Federal, vamos ver que serviço ele vai prestar. Então tem uma concertação, uma confluência de forças importantes para barrar a Operação Lava Jato. Não é só o Supremo, não.